ritmo bombadão, você que tá aqui na live comigo, ó, curte o som. Vamos enlouquecer hoje, vamos falar do terror de todos vocês. Vamos lá. Aqui, ó, dancinha do Telegram, dancinha do Instagram. É isso aí, vamos abaixar essa bagunça. Vamos começar a falar sério agora. Vamos falar sério que agora começou essa música para mostrar para vocês o terror da vida de vocês. Qual é o terror da vida de vocês? Qual é o terror da vida da maioria das pessoas? O cocô que não sai, o intestino preso, aquele desespero, aquela mulher enfesada, aquele marido chorando do canto, amuado, porque apanhou de uma mulher que tá cheia de cocô. Então hoje eu vou mostrar para vocês como e por que o principal problema da vida da maioria, principalmente das mulheres, ocorre, e é por isso que eu quero que você que está no Instagram curta esse vídeo, curta bastante, aperte o coraçãozinho aqui para dar aquela moral pro Doc. E depois que você curtir o vídeo, você sai do Instagram e entra lá no YouTube. Como que você faz para entrar no YouTube? É só você entrar nos stories e lá tem um linkzinho que te leva direto no YouTube. E se você está no YouTube, maravilha, aqui que ocorre a mágica, aqui que eu consigo interagir muito melhor com você. Manda sua pergunta, manda sua dúvida lá no canal do Telegram. Se você quer saber como entrar no canal do Telegram, tá aqui, ó. Aqui, ó. Igual, como é que é o cara, ó? Aqui, ó. Aqui é o canal do Telegram, você passa o QR Code. Se você não passar o QR Code, é só você chamar lá no link da bio. Lá no link da bio do Instagram também tem o link do Telegram. E hoje, vamos comigo que eu vou te mostrar que eu não sou o único maluco aqui não, tá? Tem muita gente falando de intestino, muito profissional, entendendo que como o intestino é poderoso e como o intestino pode ajudar a sua vida. E eu vou te mostrar, vem comigo. Vamos começar aqui, ó. Todas essas pessoas aqui, ó, são as maiores referências no mundo, não só na minha opinião, mas na opinião... Aqui, ó. Mas na opinião de vários especialistas brasileiros que falam única e exclusivamente como a sua dieta pode influenciar o seu intestino e como o seu intestino pode influenciar a sua vida. Então, se você quiser saber dicas de livros para eu te mostrar que eu não estou falando sozinho, tá aqui, ó. Como tratar as doenças autoimunes, do Dr. Tom O'Brien. Doenças autoimunes, Amy Myers. Conexão intestino-cérebro, dieta sem glúten, dieta da mente e barriga de trigo. Esses são os maiores livros que eu conheço para pessoas que não são especialistas da saúde, que querem melhorar a sua alimentação, que querem melhorar o seu intestino e, de quebra, ter uma vida muito mais saudável e muito mais longa. Então, tá aqui 6 dicas para vocês. Vamos começar. Onde começa o real problema? O real problema começa aqui, ó. A alimentação fornece tudo que o organismo necessita para o seu funcionamento adequado. Muita gente está comendo e diz assim, não, mas eu estou saudável, eu como bem, eu me alimento bem. Eu como umas besteirinhas de vez em quando, mas eu como bem. Então eu vou mostrar para você 2 principais problemas porque essa alimentação que você está fazendo, que você jura que é boa, talvez seja falsa isso. Vou te mostrar, nem por maldade, mas é por isso aqui, ó. Isso aqui era uma alimentação saudável dos nossos antepassados, ó. Cereais, tubérculos, leguminosas, raízes, frutas, legumes, oleaginosas, peixe, crustáceo, ovo, carne, outras proteínas animais. Isso aqui era o que os nossos avós comiam. Infelizmente, aqui, ó, a nossa matriz alimentar mudou. O que significa a nossa matriz alimentar mudou? Hoje, a maioria das pessoas não comem comida, e sim o que nós chamamos de produtos alimentícios. Produtos manipulados industrialmente para ter o máximo possível de sabor, tá? Com um custo acessível. E para você gerar isso, você às vezes retira algumas coisas dos alimentos que tornam eles menos apropriados para o consumo e gerando mais dano. Então tá aqui o real problema da bagaça. A comida que a maioria de nós come não é tão comida assim. Vamos lá. Por que, Márcio? Porque para uma pessoa ser saudável, ela precisa de tudo isso aqui, ó.
Fibras solúveis, pré-bióticos, probióticos, enzimas, fitoquímicos, polifenóis, flavonoides, carotenoides, tudo isso a gente acha na famosa comida colorida. Ou seja, no vermelho do tomate, no laranja da cenoura, no verde do brócolis. Todos esses alimentos têm cores diferentes, porque cada cor possui um nutriente específico. Então por isso que um prato com arroz, purê de batata e frango, tudo branco, tudo amarelado, você não vai conseguir achar um nutriente acessível para manter o seu organismo funcionando de forma correta. E um organismo que não funciona de forma correta tende a ter problemas. E na maioria das vezes esses problemas são as famosas doenças crônicas. Hipertensão, diabetes, câncer, Alzheimer, AVC. Isso você já está careca de saber se você está aqui comigo. Então vamos lá. Frase importantíssima de uma das maiores nutricionistas do Brasil. A nossa matriz alimentar já não dispõe da quantidade necessária e nem de todos os nutrientes essenciais para a manutenção do pleno funcionamento do organismo. Então, se você acha que somente comendo aquela comida de mercado está suficiente, infelizmente eu tenho uma notícia triste para te dar. Não tá. Vamos lá. Fora isso aqui, ó. Uso abusivo de agrotóxicos, alimentos modificados geneticamente. Como que o morango dá todo mês do ano? Como que o abacate dá todo mês do ano? O plantio ele tem que ser trocado porque cada alimento dá em determinada época do ano. Você modifica os alimentos geneticamente para aumentar a quantidade de vezes que você pode plantar ele. Isso gera alteração na forma do alimento. Isso gera alteração na produção de vitaminas e minerais. O alimento não fica tão saudável quanto deveria ser. A redução de vitaminas e minerais pelo esgotamento do solo, ou seja, o alimento tira o nutriente do solo. Se o solo está sendo plantado toda hora a mesma coisa, aquele solo já é pobre. O solo já não tem mais nutriente suficiente para retirar. E os metais tóxicos dos adubos sintéticos. Ou seja, o adubo sintético vem cheio de metais tóxicos devido à sua produção em massa. Resultado, uma comida que não é ideal para você. Então, onde o intestino entra nisso? Qual é a conexão entre a alimentação ruim e o intestino? Vem comigo, ó. A nossa compreensão da ligação entre o microbioma humano, microbioma são o ambiente de bactérias que tem dentro da sua barriga e da minha, e as doenças, incluindo obesidade, doença inflamatória, doença intestinal e artrite e autismo, estão se expandindo rapidamente. O que está dizendo aqui nesse artigo de uma das revistas mais famosas do mundo, que é a Nature, em 2018? Cada vez mais se sabe que a alteração das microbiotas, das bactérias intestinais, está associado com todas essas doenças. Então, se você tem, ou tem uma familiar, ou tem um risco para ter qualquer uma dessas doenças, inclusive aqui a nossa boa e velha, ó, obesidade, você precisa tratar o seu intestino. E é por isso que no nosso emagrecimento da vida real tem um dos pilares que é o emagrecimento intestinal. Então, agora começa a fazer um pouco mais de sentido para você do porquê o Márcio fica falando de um monte de emagrecimento. Emagrecimento nutricional, emagrecimento intestinal, emagrecimento muscular, porque tudo tem conexão. Porque você é um corpo só. Você não é só um intestino, você não é só uma boca, ou você não é só um coração. Você é um ser humano inteiro que precisa ser cuidado por inteiro. Então, já que você precisa ser cuidado por inteiro, você vai cuidar do papai aqui também por inteiro. Como? Curtindo o vídeo. Curte o vídeo, isso ajuda muito a chegar para mais pessoas precisam conhecer como o intestino é importante na saúde. Então, curte o vídeo. Se você está no Instagram, vai lá para o YouTube, que o YouTube a interação é muito melhor. E se você já está no Instagram, já está no YouTube, você pode botar aqui no QR Code e entrar lá no nosso canal do emagrecimento da vida real, o EVR Club, lá no Telegram, que lá a gente bota todos os dias muito conteúdo para você. Então, vamos continuar. Tá aqui, ó. Você já deve ter ouvido falar, que alguém falou, já escutou na TV, que nós temos mais bactérias no corpo humano do que células. Antigamente se achava que tinham 10 vezes, 100 vezes mais bactérias do que células. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Sim, realmente existem mais bactérias, mas não são muitas. Hoje os estudos mostram que gira em torno de
1,3 células para cada uma célula humana. Então, o que eu quero dizer é que pelo menos você é meio humano, meio bactéria. Pelo menos meio humano, meio bactéria. Então, por isso que elas são tão importantes na sua vida. E olha isso aqui, olha que interessante, ó. Uma estimativa aproximada de 1.000 espécies bacterianas do intestino com 2.000 genes. Então, dentro do seu intestino, tem aproximadamente a mesma quantidade de células do corpo de bactérias. E dessas bactérias tem uma diferença de 1.000 espécies diferentes e cada uma dessas espécies tem aproximadamente 2.000 genes. E esses genes produzem mais ou menos, e esses genes produzem uma estimativa de 2 milhões de genes, que são 100 vezes mais do que um ser humano tem. Eu não sei se você sabe, mas existe um programa chamado Projeto Genoma que serviu para identificar a quantidade de genes que um ser humano tem, porque achavam que a maioria das nossas doenças eram genéticas. Só que olha que interessante, descobriu-se que o ser humano tem aproximadamente 20.000 genes somente. Então, se você for comparar as suas bactérias, que tem 2 milhões de genes, dentro do nosso intestino, é muito mais importante cuidar para regular a genética do que do nosso próprio corpo. Então, os 50% das células que estão vivendo junto com você, eles precisam ter muito mais cuidado se você não quer influenciar a sua genética. E você deve saber, já deve ter ouvido que várias doenças estão relacionadas com a genética. Inclusive, a maioria das probabilidades de ter câncer. Então, você precisa cuidar do intestino se você quer ter uma genética boa. E determinadas pessoas têm determinadas qualidades de gene. Então você pega aqui uma pessoa que tem mais um determinado gene na vagina, a outra que tem mais outra, no cérebro, no corpo, no esôfago, na boca. Então, você não tem a mesma bactéria do que o vizinho. Por isso que o vizinho tem mais facilidade ou mais dificuldade de engordar. Por isso que ele tem a chance maior de ter uma doença ou uma chance menor. Porque como ele tem bactérias diferentes, quantidade de bactérias diferentes, ele vai ter uma probabilidade diferente da sua. Então, isso que nos diferencia. Por isso que não dá para ficar usando o mesmo remédio que a amiga. Por isso que não dá para ficar tomando o mesmo suplemento dos outros. Porque senão não vai funcionar em você. Tem que ser uma coisa específica. Tá aí, ó. O intestino está relacionado com a obesidade, com o transtorno do espectro autista, com o diabetes tipo 1, com a asma, com a doença inflamatória intestinal. Então é tudo estudo mostrando como o intestino está relacionado com a maioria dos problemas que você já ouviu pessoas falar ou que você tem. Então, essa aula é de introdução. Essa aula eu quero te mostrar a importância do intestino. E quero te mostrar que existem, ó, tudo isso aqui, quando a gente fala de intestino, que precisa ser entendido e precisa ser cuidado. Então, eu quero andar passo por passo desse para você, para te apresentar, te fazer conhecer algo que pode mudar de vez o seu intestino e com isso a sua vida. Então vamos lá. Primeiro passo, toda vez que você ouvir a palavra microbioma são os genomas das bactérias que estão dentro do seu organismo, das bactérias, dos vírus, dos parasitas. Microbioma é a junção de tudo que está lá dentro, da genética toda que está lá dentro. E a microbiota são os próprios organismos. Então, os organismos são chamados de microbiota, por isso você já ouviu a palavra microbiota intestinal. E essa microbiota, a genética dela é o microbioma. Show? Então eu te apresentei duas novas palavras. Microbioma genética, microbiota, o próprio micro-organismo. Vou te apresentar outro termo que você vai ouvir muito aqui comigo se você entrou aqui, ó, no grupo do Telegram. Você vai ouvir muito, que eu quero te ensinar a melhorar isso aqui, ó. Disbiose intestinal. E se eu pudesse facilitar para você, eu diria o que é disbiose intestinal. Nada mais é do que a alteração tanto em quantidade, ou seja, maior ou menor número de bactérias, como de qualidade, bactérias que geram mais dano. Então, disbiose é isso aqui, ó. Você tem uma perda dos micro-organismos benéficos, então bactérias boas diminuem. Você tem um crescimento de micro-organismos que podem gerar problemas e você tem a perda
da diversidade. Lembra que eu falei que tem mais ou menos 1000 espécies? Quanto menos espécies, mais problemas. Quanto menos espécies, mais problemas. Quanto mais espécies, mais diversidade, melhor. Então, se você tem alteração disso aqui, você tem um quadro chamado de disbiose intestinal, que eu vou te mostrar o que causa. E aí, por último, próximo passo, entramos no... Vamos devagar. Primeiro é o microbioma. É a genética de todas essas bactérias. Depois é a microbiota, são as bactérias em si. E aí eu disse para você que elas podem alterar tanto em número quanto em qualidade. Se elas alteram em número e qualidade, eu dou o nome de disbiose intestinal. Fechado? E o que é leaky gut? Leaky gut é o famoso intestino que goteja, ou intestino ralado, ou intestino lesionado. O que é isso? A comida entra pela minha boca, é mastigada, digerida pelo meu estômago e tem que virar o bolo fecal no meu intestino. Quando eu tenho um intestino que as paredes não estão bem, que estão danificadas, que não estão bem aderidas uma a outra, uma célula a outra, ele fica assim, aberto. E por essa passagem, determinados nutrientes que não eram para entrar, ou determinadas toxinas que não eram para entrar, ou determinadas bactérias que não eram para entrar, acabam entrando. E quando eles entram, eles vão gerar uma reação no corpo. E essa passagem da bactéria do teu intestino para dentro do teu organismo é chamado de leaky gut. É o intestino destruído fazendo com que a bactéria entre, do que a toxina entre, ou que o alimento que não era para entrar entre. E isso vai gerar o quê? Uma reação inflamatória em você. E hoje a medicina acredita que é daqui que as doenças autoimunes têm o início. O início da doença autoimune gera através de uma genética que favoreça e de um intestino ralado que faça passar o nutriente que ativa essa doença autoimune, como problema na tireoide, como problema de infecção de repetição, como problema de dor articular, artrite reumatoide, lúpus. Provavelmente é aqui que, quando a gente evoluir um pouco mais na medicina, vamos descobrir todos os problemas. Tá aqui, olha isso aqui, O que gera o leaky gut? Vamos lá, O estresse, consumo excessivo de toxinas, algumas partículas de alimentos, drogas, algumas bactérias e um mau funcionamento do organismo. Isso vai gerar um intestino ralado, olha lá, intestino aberto, e aí entrou a comida, vai gerar o quê? Doença autoimune. Isso aqui, para você entender a diferença entre bactéria boa e bactéria má. Tá aqui, Bactéria boa são as bactérias que nós chamamos de gram positivo, tá vendo? Elas tem isso aqui que chama-se peptidoglicano do lado de fora. E as bactérias ruins têm um cabelinho, são as gram-negativas. E é esse cabelinho aqui que entra, quando ele entra no nosso organismo, ele ativa a resposta do organismo, o corpo entende que aquilo é algo ruim e começa a atacar. Só que em vez de atacar somente o organismo, acaba atacando o próprio corpo que se ferra, criando uma doença autoimune. E tá aí, Essas são as mais comuns doenças autoimunes que a gente vê diariamente, que às vezes você está tomando remédio todo dia e não melhora. Por que não melhora? Porque o problema não está aí. O problema está aqui. Vamos lá. Depressão, ansiedade, acne, psoríase, tireoidite de Hashimoto, constipação, diarreia, fadiga, dor de cabeça, fibromialgia, artrite reumatoide, febre, sensibilidade a determinadas comidas, tudo isso está sendo gerado por uma entrada excessiva de determinadas toxinas e de determinados alimentos que você tem sensibilidade. Está aqui, leaky gut é o nome dessa doença. Aí, monte de gente falando a mesma coisa, leaky gut. Então já te mostrei o que é microbioma, já te mostrei o que é microbiota, já te mostrei o que é disbiose intestinal e nós falamos o que é leaky gut. E agora nós vamos para a quinta informação, chamada de SIBO. O que é SIBO? O SIBO, quando nós traduzimos, no português vira supercrescimento. Eita, começou a travar de novo, seu Douglas.
supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Ou seja, quando começa a crescer determinadas bactérias ruins, em muita quantidade no intestino delgado, que é o intestino menorzinho, o intestino mais próximo, você começa a ter esse quadro chamado de SIBO. SIBO é uma causa comum de sintomas gastrointestinais não específicos, como dor abdominal crônica, distensão abdominal, diarreia e flatulência. Então, se você tem a barriga distendida, o intestino solto com determinados alimentos, flatulência sempre quando come alguma coisa, provavelmente você precisa investigar supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Tá aí, ó. O que gera SIBO? Ó, diarreia, malnutrição, estufamento, vômito, depressão, acne. Tudo começa no intestino. Tudo começa no intestino. E por que surge a SIBO, Márcio? Olha que coisa interessante. Uma das causas mais comuns de SIBO é isso aqui, ó. Uso excessivo de prazol. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, todos esses prazóis da vida geram uma diminuição na produção de ácido no estômago. E se o estômago que teria que digerir o alimento melhor está menos ácido, ele não consegue digerir bem o alimento. Então o alimento chega na primeira porção do intestino grande demais, mal digerido. E esse alimento mal digerido vai favorecer esse ácido menos ácido, vai favorecer o alimento, vai favorecer essas bactérias ruins que cresçam, gerando assim a sua SIBO. E tá aí, ó. Tudo isso, ó, uma das causas mais comuns que a gente trata aqui de SIBO, ó, supercrescimento bacteriano, olha que interessante aqui, ó, chama-se halitose. Na minha infância chamava bafão, hoje é halitose. Então tá aqui, ó. A halitose é uma das coisas que a gente mais vê relacionada a SIBO. Então se você tem um amigo, se tem uma amiga que tá com cheiro ruim na boca, não adianta somente mandar pro dentista. E ainda mais se ela falar assim pra você, eu já fui pro dentista. Então entenda, o problema literalmente está mais embaixo, tá? O problema é intestinal. E por último, para acabar, eu vou te mostrar uma das formas de você já começar a tratar tudo isso agora. Isso mesmo, e a forma como você vai tratar isso agora é com comida, com suplemento, a forma fácil. Então eu te mostrei o microbioma e a microbiota. Eu preciso ter um microbioma produzindo bons genes e uma microbiota adequada. Se eu tenho uma microbiota inadequada, eu tenho desbiose intestinal. Se essa desbiose intestinal começar a lesionar o meu intestino, eu tenho leaky gut. E se eu tiver aumento das bactérias no intestino proximal, eu tenho SIBO. Tá aí, ó. Te mostrei todos os principais problemas que podem estar acontecendo se você tem algum desses sintomas. E como que eu trato isso, Márcio? Aqui, ó. A boa e famosa fibra. Só que da fibra vão surgir isso aqui, ó. Os ácidos graxos de cadeia curta, tá? Os ácidos graxos de cadeia curta, com 2 e 6, são derivados da fermentação das bactérias das fibras dietéticas. Ou seja, se eu como, por isso que mandam comer fibra. Come fibra, porque as bactérias vão digerir essa fibra e essa fibra vão se tornar ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta são muito benéficos para a nossa saúde. Principalmente o butirato, que é esse aqui, ó, butirato, mas tem também o acetato e o propionato. Então daqui, ó, a fibra vem, é digerida pela bactéria e a bactéria produz os 3. Show? E esses 3 vão gerar vários efeitos positivos no organismo, tudo baseado em estudo científico aqui, ó. Aumenta a queima de gordura, aumenta a termogênese, aumenta o gasto, a eficiência da mitocôndria, que é a usina de energia da célula. Tudo aqui, ó. Quando chega o ácido graxo no intestino bem condicionado com boas bactérias, ele vai gerar todos esses processos de melhoria no corpo.
E, inclusive, ele gera uma coisa muito importante, que é, ó, quando chega o ácido graxo lá no nosso intestino, ele vai produzir determinados hormônios que lá no cérebro vão servir para regular a nossa fome. Então é por isso que fibra reduz a fome. Não é só pelo efeito estufa que as pessoas acham, né? Come fibra e bebe água, vai ficar empanzinado. Além disso, que realmente acontece, também tem um efeito de produção de neurotransmissores dentro do cérebro. E tá aí, ó. Regula a pressão arterial, inibe inflamação, melhora vários processos metabólicos do corpo. Tanto aqui, ó, os três, ó. Cadê? Aqui, ó. Acetato, butirato e propionato. Melhora, aqui, ó. De novo, melhora a saciedade, melhora a termogênese, melhora a secreção de um hormônio... Eita, isso aqui tá ruim. Melhora a secreção de um hormônio chamado leptina, que diminui a vontade de comer. Então, se eu pudesse dizer para você uma coisa, cuide do seu intestino, porque é aí que começam todas as doenças. É aí que começam todas as alterações mentais, psicológicas. É aí que começam todas as doenças autoimunes. É aí que o verdadeiro problema está. Por isso a música de terror. Porque hoje quase ninguém cuida do seu intestino. E eu tô aqui para te dizer que se você apertou o like, se você curtiu no YouTube, ou se você entrou no nosso grupo Telegram, com certeza eu tô aqui para te ajudar. E se você fez isso, eu ainda posso ajudar mais pessoas. E quanto para mais pessoas isso chega, mais a gente consegue transformar vidas e deixar mulheres cagando melhor e maridos com menos medo de morrer de mulheres que não cagam. Fechou? Então hoje terminou a nossa live, foi um prazer ter você aqui. E eu te vejo na segunda-feira de novo às 9h. Não perde, compartilha com a galera. Um beijo do Doc. Audio Jungle.